Salve, salve nação corintiana! Está começando mais um Timão na Veia e hoje nós vamos falar da negociação do Corinthians para tentar a contratação de Yuri Alberto junto ao Zenit. Mas antes de dar a notícia, eu peço que você vá lá, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Não é surpresa para ninguém que o Corinthians pretende contratar Yuri Alberto assim que terminar o empréstimo junto ao Zenit, que é no meio de 2023, ou seja, no final de junho de 2023. E também é inegável a vontade do jogador de permanecer no timão. Porém, existe um fator, um complicador para essa negociação do Corinthians junto ao Zenit. Na minha opinião, um vacilo do presidente, do Willio Monteiro Alves. Como todo mundo sabe, o Yuri Alberto vem emprestado ao Corinthians por um ano. Ele vai estar emprestado até final de junho de 2023 e da mesma forma ocorreu com o Mantuan e com o goleiro Ivan, que foram emprestados para o Zenit. O grande complicador de toda essa negociação é que o Mantuan e o Ivan já foram emprestados com o preço do passe fixado. Ou seja, ao término do empréstimo, se o Zenit quiser exercer a opção de compra, basta pagar o que está lá estipulado no contrato. Seriam 10 milhões de euros pelo Mantuan e 4 milhões de euros pelo Ivan. Com relação ao Mantuan, não se sabe ainda esses 10 milhões de euros se seriam pelos 90% que o Corinthians tem, se seria por 55%, seria por 70%. A verdade é que pelo Mantuan ser um jogador ainda jovem, e pelo poder de compra que tem as equipes da Europa, inclusive o Zenit é uma equipe que paga quantias altíssimas por jogadores, eu acredito que o valor estipulado foi baixo. Então o que acontece? Como o Yuri Alberto não tem o preço do passe fixado, se ele arrebentar no Corinthians, o Zenit pode simplesmente ir lá, ele vai se valorizar e o Zenit pode pedir aí uma quantia absurda, pode pedir 20 milhões de euros, 25 milhões de euros, que foi o que o Zenit pagou para contratar o Yuri Alberto junto ao Inter de Porto Alegre. Então esse que foi o grande vacilo, quer dizer, o Corinthians não fixou o preço do passe do Yuri Alberto em caso de opção de compra, ao contrário que o Corinthians fez. Então se o Zenit pedir, por exemplo, 20 milhões de euros pelo Yuri Alberto, provavelmente o Corinthians não vai contratá-lo, mesmo que o Ivan e o Mantuan fiquem no Zenit, isso aí daria 14 milhões de euros, o Corinthians teria ainda que colocar mais 6 milhões de euros em cima, ou seja, foi mais um vacilo do nosso presidente, que tem cada vez se mostrado um mau negociador, um presidente que não sabe negociar valores, tanto para a venda como para a compra de jogadores. Então só nos resta contar aí com a vontade do jogador, só temos que ter essa consciência. Se quanto mais o Mantuan fizer gols, quanto mais o Mantuan se destacar, ele vai se valorizar e com isso vai ficar cada vez mais difícil a contratação dele por parte do Corinthians. Pode até surgir outras equipes tentando atravessar o negócio, como por exemplo o Palmeiras, equipes europeias aí que possam se interessar pelo jogador. Então é isso, pessoal. Por hoje eu vou ficando por aqui. Infelizmente não é uma boa notícia, mas não tem nada ainda definido. A verdade é que mesmo que o Corinthians consiga a contratação do Yuri Alberto, provavelmente ele vai atrás de mais um centroavante, já que o Júnior Moraes não tem agradado e praticamente nem tem jogado. Então falam-se aí alguns nomes, um nome que surge com força seria o do Pedro Raul, que joga pelo Goiás, mas a verdade é que a primeira opção dele é ir para a Europa. Então nós vamos aqui analisando outros negócios, aí o Corinthians certamente vai atrás aí de um atacante que atue pelas pontas, de um centroavante, provavelmente de um lateral esquerdo e até de um volante, principalmente aí se tiver alguma proposta aí pelo Duqueiroz. Lembrando que sábado, às 9 horas da noite, na Neoquímica Arena, o Corinthians enfrenta o Cuiabá. Então é isso aí, nação corintiana. Nós vamos ficando por aqui. Timão na veia e vai Corinthians!